forma, nós vamos começar primeiro observando o dente íntegro. Marquem as pontas de cúspide vestibular e palatina, as arestas longitudinais, mesiais e distal. Se atentem ao sulco principal, pois no primeiro premolar superior, esse sulco principal, ele é mais posicionado para a palatina, apesar de acompanhar, né, o posicionamento dos dentes no arco e da inclinação do sulco principal dos outros dentes, tá? Então, esse do primeiro premolar superior vai ser mais próximo da palatina. Observem a convergência das faces proximais para a palatina. Isso significa que a cúspide palatina ela tem um menor volume que a cúspide vestibular, tá? Marquem as cristas marginais e dessa forma nós acabamos delimitando a mesoclusal, tá? Então, a mesoclusal está delimitada. Bom, as arestas transversais, né, das vertentes lisas, elas também devem ser marcadas, pois vão ajudar a guiar, né, no futuro enceramento, tá? Então, arestas transversais da vestibular e da palatina. E observem a inclinação das vertentes nesse caso, vertentes lisas. Então, a face vestibular dos premolares, ela apresenta duas vertentes lisas que se inclinam a partir da aresta transversal. Agora, para iniciarmos o enceramento, vamos remover o dente íntegro que nós marcamos e colocar o dente preparado ao nível gengival. Da mesma forma, nós vamos marcar a linha que seria equivalente à ponta de cúspide vestibular e a linha que seria equivalente à ponta de cúspide palatino. E o que vai ser a futura localização do sulco central do primeiro premolar superior, mais voltado para a palatina, tá? Lembrem-se disso sempre. Então, para iniciar, nós vamos começar a inserção do primeiro cone de cera na região de cúspide vestibular, nos guiando por aquela marcação que foi feita, né? A marcação que coincide, né, com a inclinação dos dentes vizinhos. Então, o primeiro cone, vejam que o tempo todo eu avalio a inclinação dessa primeira inserção, porque a cúspide ela não pode estar muito vestibularizada nem muito palatinizada, ela tem que estar na posição correta, na inclinação correta. E logo em seguida, depois de reforçar esse cone, nós já vamos fazer a inserção de cera na região equivalente às arestas, tá? As arestas longitudinais. Veja que insiro uma cera da aresta longitudinal apoiada no premolar vizinho e já vamos inserir a outra apoiada no canino. Lembrando que essa inserção de cera progressiva, ela é feita já dando aquele formato pentagonal do dente. Agora, estou preenchendo com cera a região equivalente à vertente lisa da face vestibular, né? Ou seja, estamos preenchendo a face vestibular para darmos o volume necessário, tá? De todas as vertentes lisas. Lembra, nós temos duas inclinações. Então, nós temos uma aresta transversal, que é essa que a gente está aumentando o volume agora, e duas inclinações que partem dela, que são as vertentes lisas, tá? Da cúspide vestibular. E aí, vejam que nessa imagem nós já temos o formato pentagonal e a cúspide vestibular, face externa, toda preenchida, tá? Então, nós ocluímos para verificar se esse preenchimento está correto. E já é possível, utilizando a espátula 3S, começar a dar inclinação para avaliar se está ok a quantidade inserida de cera, tá? Então, a inclinação aí da espátula 3S é de 45 graus, tá? Vejam que eu já estou demarcando os excessos de cera que ficaram sobre os dentes vizinhos e removendo esses excessos, para que nós tenhamos a noção se, e agora, a inserção de cera está suficiente? Esse é o intuito de já começar esse princípio aí de escultura. Vamos então, a partir de agora, preencher as vertentes triturantes dessa cúspide vestibular, tá? Temos também duas vertentes triturantes a partir da aresta transversal. E aí vamos preencher para dar esse volume à cúspide vestibular,
tá? Então, aresta e duas inclinações, tá bom? Não esquecer das duas inclinações. Ela não é reta, ela tem duas inclinações. Nessa visão, nós conseguimos avaliar e vamos marcar a direção das arestas para avaliar o quanto de excesso na região vestibular ou na parte de vertentes triturantes nós temos. Vejam que agora nós temos excesso na vertente lisa e não na triturante. Reforçando a marcação do sulco e iniciando a inserção da cera do cone de cera equivalente à cúspide palatina. Essa inserção vai acontecer da mesma forma que fizemos a inserção da vestibular, tá? Um cone palatino e duas inserções de ceras apoiadas nos dentes vizinhos, já dando volume e construindo o formato dessa cúspide. No fim da inserção, o formato da cúspide, ele reproduz o formato pentagonal, né, do dente, mas essa altura de cúspide, ela já é menor que a altura da cúspide vestibular. Com a 3S, nós podemos já ir dando a inclinação, olha lá, posicionando no dente vizinho para nos guiar e repetindo essa inclinação no primeiro premolar superior. Lembrem, 3S posicionada próxima à gengiva, no ângulo de 45 graus. Agora, numa vista oclusal, nós avaliamos as inclinações. Olha lá, ponta de cúspide palatina, ela deve estar mais deslocada para a mesial. Então, no momento de preencher as vertentes triturantes da cúspide palatina, nós temos que levar em conta isso, para respeitar o volume e a inclinação dessa cúspide. Vejam que agora eu fechei o manequim, eu ocluí, para demarcar o volume e o posicionamento das fossas. Já com a 3S novamente, para continuar as inclinações, tanto na palatina quanto na vestibular. E o formato da 3S, por ser um formato triangular, ele é excelente para nós conseguirmos dar o contorno próximo à região das ameias. Então, vejam que a gente vai tirando o excesso ali da região cervical, né, com a 3S e ajustando as inclinações. Então, a partir de agora, nós finalizamos a inserção. Vejam isso. Nós entramos na segunda etapa do enceramento, onde nós vamos fazer escultura, levando em consideração todas as características anatômicas já estudadas, tá? Levando em consideração a inclinação dos terços, inclinação das vertentes, tá bom? A altura, tudo isso vai ser levado em consideração. Nesse momento com a 3S, eu estou reforçando a inclinação das vertentes lisas, tá? Que nós já vimos. Então, nós temos que nos guiar pelos dentes vizinhos e, a partir disso, demarcar as inclinações. Além disso, no ponto de contato, o ponto de contato dos dentes ele deve acontecer formando sobre ele aquele espaço interdental característico. Então, a gente também não pode fazer com que uma aresta esteja muito mais alta do que a aresta do dente vizinho. Para isso, nós vamos nos guiar pela altura do dente vizinho e apoiar e remover os excessos. Esse apoio e esse guia pelo dente vizinho também vai servir para fazer as inclinações dos 3 terços, terço cervical, terço médio, caso agora terço oclusal. Então, da mesma forma que nós fazíamos nos anteriores, onde a gente apoiava no vizinho, nós apoiamos nos dois vizinhos para fazer as inclinações corretas. Vejam que a todo momento eu faço marcações com a caneta, para que a gente não perca essa noção. Então, a partir do momento que a gente desgasta, eu repito as marcações, para que ela vá nos guiando. Nesse momento, eu estou fazendo o desgaste do terço oclusal, né? Repetindo o que nós já fizemos na vestibular, mas na palatina. Né, removendo os excessos ali próximo à borda da face palatina, né, removendo os excessos ali na cervical, checando as inclinações das arestas longitudinais, checando a inclinação da ponta de cúspide. E a todo momento, lembrando, ponta de cúspide, palatina, inclinada para mesial e menor que a vestibular. Sulco mais para a palatina, veja que o do segundo pré está bem mais para o centro do dente, e removendo aí os excessos, né, nas vertentes triturantes da cúspide vestibular.
Vejam que agora eu já estou esculpindo face oclusal e demarcando as profundidades de sulco secundário, nesse momento, e inclinação das vertentes próximos ao sulco secundário. A partir de agora, qualquer inserção de cera que eu precisar fazer na oclusal precisa ser feita com uma ponta bem fina. Vejam que a todo momento nós estamos revisando de diferentes vistas e angulações, coisas até que às vezes já fizemos, tá? Então, nesse momento, estou ajustando ali o sulco interdental distal, né, entre o primeiro premolar superior e o segundo premolar. Vale lembrar que a altura do primeiro premolar, ela deve ser menor, levemente menor, que a altura do canino e levemente maior que do segundo premolar, tá? Então, é uma ascendente, ou seja, canino maior que primeiro pré que segundo pré. E a gente pode fazer essa checagem com a espátula Lecron apoiada aí nas pontas de cúspide dos 3 dentes. Agora, nós estamos ajustando a inclinação dessa cúspide, tá? Então, ao mesmo tempo em que eu diminuo, eu preciso manter a inclinação. Como a aresta longitudinal mesial é maior que a distal, a ponta de cúspide vestibular é inclinada para a distal. E a ponta de cúspide palatina é inclinada para a mesial. Então, checando as inclinações das pontas, veja lá a inclinação. Repetindo a inclinação das vertentes triturantes da vestibular, olha, eu apoio no dente vizinho e tento reproduzir o mesmo posicionamento no dente no primeiro pré que a gente está esculpindo. Aresta transversal da vertente triturante, sulco central. Lembrando, o sulco central do primeiro premolar superior é um sulco reto, é um sulco mais comprido. E esses sulcos secundários que estamos fazendo agora, eles são mais marcados na vertente triturante da cúspide vestibular. Então, eles são mais marcados na vertente triturante da cúspide vestibular do que na vertente triturante da cúspide palatina. Eles existem, como estou fazendo agora, mas eles são mais marcados lá na vestibular. Quando nós precisarmos refinar alguma região, esse vai ser o momento de usar a ação exploradora, tá? Remover algum excesso, fazer algum refinamento. Assim como nós vamos usá-la para fazer aquele rompimento da crista marginal mesial. Lembrem-se sempre de visualizar o dente em todas as faces, para checar se está tudo ok em todas as vistas. Então vejam, com a exploradora eu estou aprofundando o sulco e partindo do sulco principal, rompendo a crista marginal mesial, tá? Mesial. Está pronto nosso enceramento.